Ok, pessoal, nós aqui novamente, coisa boa, né? Estamos juntos. Aprender é sempre bom e esse nosso curso de matemática financeira, embora esteja assim de um modo meio mais para EAD do que para presencial, né? Eu espero estar conseguindo acessar a mente de vocês com essas aulas, desculpa, essas aulas gravadas e de modo simples, eu quero fazer agora esse momento sobre a teoria de reajuste de valores, tá bom? Essa aula não é mais para a avaliação 1, já é a primeira aula para a avaliação 2, tá bom? Então vocês já vão ficar aí cientes de que esse tópico não vai cair na primeira avaliação, tá bom? Então, o que seria essa teoria de reajustes? O que seria reajustar valores, tá bom? Nosso foco aqui é esse. Em tese, não vai ter um texto base, porque eu gostaria muito que vocês acessassem várias maneiras que alguém pode ter utilizado para falar desse mesmo assunto, tá bom? Então eu vou fazer aqui a parte gravada, que eu acho que vai ser mais, vamos dizer assim, mais eficaz, porque se eu fosse fazer aqui um texto lido aqui para vocês, ficaria mais trabalhoso, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Vamos tentar mostrar para vocês o significado, tentar fazer aqui juntinho com vocês, de modo que não fique tão grande o vídeo. Combinado? Então a ideia aqui basicamente é pensar nessa ideia de reajuste de valores. Bom, reajustes a gente entende que você pode fazer um reajuste para menos ou pode fazer um reajuste para mais, tá certo? Por exemplo, vamos tocar aqui em algumas ideias. Se eu tenho um valor aqui, vamos imaginar o seguinte, de R$ 50, certo? R$ 50. E eu quero reajustar aí para menos, eu quero passar aí de R$ 50 para R$ 30, por exemplo. Então, o que eu digo que aconteceu aqui foi um desconto, certo? Então, eu tinha um valor de 50, passei ele para 30, eu dei um desconto no valor, nessa quantidade de R$ 50, tá bom? E eu diria aqui que nesse caso o desconto ou reajuste, né, em valores foi de R$ 20. Pronto. A ideia básica é essa, tá bom? Eu tenho um valor qualquer, vou transformar esse valor em outro para menos. Então, eu estou retirando uma parte desse valor e essa parte que é retirada nós chamamos de desconto, tá bom? Em uma transação simples, uma transação fundamental, básica, vamos pensar o seguinte: você vai lá num, numa loja e está lá um valor, uma peça de roupa, por exemplo, que custa R$ 50. Você dá uma choradinha lá e diz: não, está muito caro, eu gostaria de um desconto. E a pessoa vai lá e diz: não, eu vou fazer para você por 30. Tecnicamente aí houve um desconto sem, eu vou chamar assim, um desconto casual, sem preocupação nenhuma com porcentagem, com quantidade percentual de desconto. É um desconto ou um reajuste para menos, mas de forma assim, sem nenhuma preocupação em quantidades percentuais, tá bom? Um desconto muito natural, muito simples e que acontece muito na prática diária, beleza? Fica claro bem aqui então que o desconto foi R$ 20, então também é claro, não tem muito o que calcular aí. Mas nesse caso aqui, e se a gente tivesse preocupado em descobrir qual foi o percentual de desconto que esse valor sofreu, tá bom? Então vou tentar fazer com vocês aqui a seguinte ideia. Se eu tenho um valor qualquer e eu tenho aqui que o valor, vou botar aqui o valor inicial, tá bom? Vou só chamar ele de valor inicial. Nesse caso para nós aqui, o valor inicial era R$ 50, certo? O desconto, ou melhor, vou colocar aqui na sequência, o valor final foi de R$ 30. E o desconto, logicamente, ficou bem
claro aí para nós que foi de R$ 20, certo? E aí, se nós estivéssemos interessados em saber qual é o percentual de desconto que houve, então eu vou colocar aqui, eu vou chamar de I, tá bom? Porque a taxinha é comum, usarmos a variável I, vamos deixar ela, tá bom? Então, o percentual de desconto, como é que eu faço para calcular isso, para descobrir? Você vai fazer uma razão entre o desconto, tá bom? Em relação ao valor inicial, tá bom? Vou colocar aqui só o inicial. Você vai fazer essa razão, o desconto em relação ao inicial, para ver quanto é que deu. Por exemplo, então o desconto foi de 20, o inicial era 50, então nós demos um desconto de quanto aqui tecnicamente? Vamos verificar. Simplificando aqui um zero com zero, ficou 2 sobre 5. Um jeitinho fácil de resolvermos isso aqui seria transformar esse 5 em 10, multiplicando ele por 2. Se multiplicar por 10 aqui, aqui multiplica por 2 também, vai virar 4, tá bom? Ou seja, estou construindo a ideia de frações equivalentes. 2 quintos ou 20 50avos, a mesma coisa que 4 décimos. Ou ainda, se você preferir, ao invés de diminuir aí a fração, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem aumentar ela, multiplicar por 2 aqui e multiplicar por 2 aqui também, que aí você vai ter aqui 100, que é um denominador bom de mexer, né? E aqui você vai ter 40, tá bom? Essa fração 40 sobre 100, na verdade, é 40%, certo? Então, a minha taxa de desconto aqui foi de 40%. Esse é um jeitinho legal da gente poder encontrar a taxa de reajuste, mas também vocês poderiam fazer dividir 20 para 50, tá bom? Outra maneira de fazer seria já dividir isso aqui. 20 dividido para 50, ó, daria aqui, não dá para dividir, você colocaria um 0 e um 0 e uma vírgula, né? E um 0 e uma vírgula aqui, ficaria 200 dividido para 50, que é 4, aí não sobra nada de resto, e você encontra os mesmos 40%, só que nesse caso encontra em decimal, tá bom? 0,4 é o mesmo que 40%, certo? Pronto. Então, em linguagem assim um pouco mais formal, a gente normalmente dá um desconto ou reajusta um valor em técnicas, vamos dizer assim, em função percentual do seu valor inicial. Isso se alguém tiver interesse em saber esses percentuais mesmo, tá bom? Se não tiver nenhum interesse, não importa nada de percentual para ninguém, não influenciar em nenhuma decisão, então a gente dá o desconto verbalmente, diz, não, é 50, eu te vendo por 30 e pronto. Tá tudo resolvido, tá bacana, tá certo? Mas nesse caso aqui, querendo saber o valor do desconto, a gente pode fazer isso. É só montar uma razão entre o desconto, tá bom? E o valor inicial, que aí vocês vão saber aí o percentual que foi de descontos, certo? Bom, a princípio é essa a ideia. Bom, vamos fazer o seguinte então agora. Deixa eu limpar tudo isso aqui para podermos fazer uma outra ideia aqui agora. Em termos percentuais, já que nós estávamos falando em reajuste para menos, então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um capital, certo? E eu quero dar um desconto nele em uma taxa qualquer, né? Então seria a minha taxa de desconto é um cálculo de porcentagem. Vocês lembram que quando no exemplo que eu dei aqui agora há pouco, eu peguei o valor inicial e tirei uma quantidade. Eu tinha 50, tirei 20, né? Então o desconto é uma retirada. Em termos percentuais, a retirada é uma taxa. Deixa eu colocar aqui. Isso, deixa eu colocar aqui. Sim. É o desconto, né?
chamar de D, dividido pelo capital inicial aqui. Pronto. Então, multiplicando essa fração aqui, ó, os meios e os extremos aqui, que tem umzinho escondido, lembra? 1 vezes D vai ficar o D, então desconto vai ser igual a I vezes o C, ou seja, C vezes o I. Ó, que técnica bacana, que ideia legal nisso daqui. É a gente imaginar que o valor do desconto é proporcional ao capital inicial. Então poderíamos dizer o seguinte, que se eu tiver o capital e retirar dele o desconto, me sobra um valor que eu vou chamar aqui valor V, ou valor final, tá bom? Escrevendo ele em ordem mais clara, ficaria assim, valor final é igual ao capital inicial menos o desconto, certo? Porém, esse desconto aqui, ó, é isso, ó, C vezes I. Então, vamos colocar assim, o valor final, que agora eu vou chamar assim VF, tá bom? O valor final vai ser o capital inicial que eu estou trabalhando, menos o desconto que eu vou chamar agora de C vezes I, que é o capital vezes a taxa de desconto. Colocando isso daqui em evidência, colocando o C em evidência, nós vamos ter aqui que o valor final após o desconto vai ser o C multiplicado por quem? Por 1 menos I. Olha, porque o C aqui é C vezes 1, certo? Quando eu coloco o C em evidência aqui, sobra o fator 1 aqui para dentro. Aqui na segunda parcela era C vezes I, coloquei o fator C em evidência, sobrou o fator I aqui para evidência, certo? Beleza, então o que eu tenho aqui agora é justamente, olha só, deixa eu destacar essa minha fórmula aqui, vou deixar ela maiorzinha aqui, ó. Então, valor final após o desconto vai ser o capital ou valor inicial, vamos chamar assim, multiplicado por 1 menos I. Esse fator aqui, 1 menos I, a gente chama ele de fator de reajuste, tá bom? Eu vou colocar aqui como se fosse o fator de desconto. Fator de desconto. Pronto. Olha então que é 1 menos I. Isso é muito legal, muito importante a gente poder fazer e poder compreender. Por quê? Porque a gente vai entender que para dar o desconto em algum valor, em alguma quantidade, não precisamos fazer um cálculo muito grande ou seguir determinadas fórmulas mirabolantes. A gente pode ficar exatamente com essa expressão aqui, ó, tá bom? E saber o seguinte, se eu quero calcular o valor final de um produto após um desconto, basta eu multiplicar esse valor por quem? Por 1 menos I. Eu vou dar um exemplo aqui agora mais claro para vocês, usando essa expressão, tá bom? Vamos apagar tudo aqui e fazer novamente uma nova telinha aqui, para a gente poder compreender de verdade essa ideia do conceito de desconto, tá bom? Vamos colocar aqui agora um vermelhinho bonitinho para variar aqui a ideia. Pronto. Vamos pensar então agora, essa nossa fórmula, vamos deixar ela bem ajustadinha com as seguintes ideias. A gente vai chamar de valor I, VI, o valor inicial, tá bom? Valor inicial. Vamos chamar de VF, o valor final. E vamos chamar de I, a taxa de desconto, tá ok? Taxa de desconto. Pronto. Aí está. Como é que ficaria a nossa fórmula então? Vamos lá. Valor final é igual o valor inicial, que eu chamei de C na tela anterior, multiplicado por quem? Pelo fator de reajuste, de desconto, que é 1 menos a taxa. Olha que bonito é isso aqui. Vocês vão criando esses conceitos na mente de vocês
e vai percebendo que é muito mais simples do que ficar fazendo um montão de contas, tá bom? Então, o valor final é só você pegar o valor inicial e multiplicar pelo fator de reajuste, que é 1 menos a taxa. Esse menos é justamente porque nós estamos retirando o desconto, tá bom? Bacana para vocês assim? Ok. Então, gravados essas ideias iniciais aí, vamos então fazer o seguinte. Vamos partir para um exemplo aqui prático, para vocês perceberem o tanto que é legal essa ideia de utilizar é, a fórmula de reajuste, tá bom? Deixa eu organizar aqui, limpar a minha tela. Não está funcionando a limpeza, porque não está funcionando a limpeza. Então vamos fazer assim. Um probleminha de borracha, vamos usar a borracha original. A outra não deu muito certo. Vamos trabalhar com essa aqui mesmo, tá bom? Isso acontece nas melhores gravações, vai dar certo. Bom, vamos fazer aqui um exemplo numérico. Voltando aqui a nossa canetinha. Então, suponha que eu tenho o quê? Eu tenho um valor aqui um valor de R$200 e quero dar um desconto, olha só, um desconto de quanto? 20%, por exemplo. Vou usar um valor básico aqui, porque fica fácil de vocês compreenderem, sabendo que do básico é o mesmo processo para qualquer valor, tá bom? Bom, eu quero dar um desconto de 20%. Bem, lógico que vocês conseguiriam fazer esse cálculo mental, mas nós não, nesse caso a gente está querendo fazer vocês perceberem que os fáceis dá para fazer mentalmente, os mais difíceis levam um tempinho ou pode precisar de um cálculozinho, tá bom? Mas eu quero fazer programado com vocês aqui o cálculo de como seria isso. Lembrando que a nossa expressão é o valor final, né, ou seja, o valor depois do desconto, vai ser o valor inicial multiplicado pelo nosso fator de correção, que é 1 menos i. Bacana? Pronto. Então vamos pensar o seguinte. Se a minha taxa i aqui é de 20%, olha só, o meu i é 20%. O 1 representa para mim o 100%, certo? Ou seja, quando fizer a substituição aqui na minha formulazinha, vai ser o valor inicial é 200 multiplicado por 1 menos a taxa que é de 20%, 20% é 0,2, 1 menos 0,2 dá exatamente 0,8, certo? Ó, 0,8, que é 80%, tá? Então, em tese, eu quero mostrar para você o seguinte, que para você dar um desconto de 20% num determinado valor, basta você multiplicar esse valor pelo que sobrou do 100%, que seria 0,8, tá vendo? Dei o desconto aqui de 20%, tirei do 1, que é o 100%, então sobrou 80%. Ou seja, então, se um objeto custava R$200, eu estou ganhando desconto de 20%, em tese, eu só vou pagar 80% desse valor, que é o que está descrito aqui nesse cálculo, tá bom? 80%. E multiplicando 0,8 vezes 200, nós vamos ter aqui exatamente R$160, certo? Então, nós temos aqui o valor final é de R$160. Veja, eu tinha 200, recebi um desconto de 20%. Repetindo, esse 20% aqui, olha, eu estou retirando do 100%, que seria o valor original do objeto. Então, só sobraram 80%, que é o que eu vou pagar aqui do meu valor inicial, tá bom? Então, essa é a ideia de reajuste de desconto, tá bom? Ao invés de fazer... Você poderia fazer cálculo assim também, por exemplo, R$200 menos
o desconto. Só que o desconto você calcularia como? Em tese, aqui estou falando que você consegue fazer mentalmente, dá para fazer. Mas em teoria você faria o seguinte, calcularia a porcentagem que é 20% de 200. Então quanto é que seria essa porcentagem? Seria 200 vezes I, né? Que é 0,2. Tá vendo? Isso seria a porcentagem que você ia tirar. 200 vezes 0,2 dá exatamente R$40. Então ficaria aqui 200 menos 40, que seria o 160. Tá bom? Essa é a ideia que a gente faz mentalmente. Beleza? Então, tecnicamente é isso. E matematicamente falando, a explicação, a lógica é usar essa formulazinha aqui. Tá bom? O conceito é esse. Combinado? Ok. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu limpar aqui a nossa telinha. Olha aí, tá ficando top. Esse conceito de desconto ou de reajuste para menos é um conceito bastante prático, tá bom? Bastante popular. Tecnicamente, todas as pessoas que vão comprar algo, eles já pedem um desconto, tá bom? E os vendedores também, tecnicamente, já sabem que as pessoas vão pedir desconto e, tecnicamente, também já esperam, né, por essa pedida de desconto. Beleza? Bom, vamos pensar então agora o seguinte. Eu tenho um valor agora, vou colocar aqui, eu tenho um capital, um objeto que custava para mim R$1.500. R$1.500. Eu vou conseguir um desconto, olha só, vou conseguir um desconto de 17%, por exemplo. Qual seria o valor que eu vou pagar agora por esse objeto que custaria R$1.500? Tá bom? Então você vai fazer aquele negócio. O valor final que vai ser pago vai ser o valor inicial multiplicado pelo fator de correção. Se o desconto é 17%, você vai pagar por esse objeto o valor de 83% dele. Ele custava 100% inicialmente. Foi retirado para você 17%. Então, você só vai pagar agora 83% desse valor, que seria esse fator aqui, 0,83. Lembra que o fator de correção é 1 menos a taxa, 1 menos I. Se a minha taxa aqui é de 17%, significa que é 0,17. Ou seja, 1 menos 0,17 me sobra 0,83. Tá? Então, vocês não precisam fazer essa continha aqui do ladinho, porque eu estou fazendo para poder explicar isso. Basta você fazer mentalmente. Poxa, se o meu objeto custa 100%, eu tenho 17% de desconto. Vou ter então que pagar 83%. Logo, o meu valor final vai ser 1.500 vezes 0,83. Vamos para a nossa calculadorinha aqui. 1.500 vezes 0,83. Vai dar o quê? 1.245. Pronto, R$1.245. Joinha? Bacana, pessoal. Então, essa é a ideia de reajuste para menos, a ideia de desconto, tá bom? Pronto. Então, eu vou deixar aqui uma atividadezinha para vocês fazerem nesse contexto de desconto, tá joia? A gente vai dividir a ideia de reajuste em duas partes, é uma parte de desconto e a outra parte de aumento, tá bom? Mas no momento aqui eu quero que vocês fiquem com essa ideia de desconto, tá ok? E vocês vão dar uma treinada, eu vou deixar apenas um exemplo aqui, mas vocês vão treinar aí vários outros exemplos que vocês mesmos podem inventar, tá bom? Quando você cria, você está dizendo que compreendeu o processo.
Joinha, vamos lá então. Olha só. Suponha que você tem um capital aí, um valor, tá bom? Vou colocar aqui. Você vai ter um valor de R$ 8.200. Tá bom? Olha só, você tem um valor de R$ 8.200, você vai comprar um objeto nesse valor de R$ 8.200. Com o seu pedido, você ganhou aí um desconto. Olha só, você ganhou um desconto de, vamos colocar aqui, 25%, tá bom? Você ganhou um desconto de 25%. Qual vai ser o valor final que você vai pagar, certo? Qual o valor final que você vai pagar após esse desconto? E esse é o nosso desafio para você, tá bom? Vai ser essa a ideia. E a partir dela você vai inventando, criando e conferindo aí com as suas calculadoras para dar tudo certo. Combinado? Na sala de aula nós tiramos mais dúvidas a respeito de reajuste para menos, que nós também chamamos de desconto. Valeu, galera, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Grande abraço.